Fala galera, hoje eu vou começar diferente esse programa aqui, quinta-feira eu quero soltar um grande sonoro Alô Você! E por que isso? Para homenagear duas pessoas, hoje quero homenagear e traçar um paradoxo. Duas pessoas aí muito importantes, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né? No caso, Fernando Vanucci no Brasil e no mundo, Maradona, duas pessoas que deixaram um legado maravilhoso no futebol e no esporte em geral, né? O Vanucci, grande comunicador, teve uma passagem maravilhosa aqui pela terra, deixou um grande legado e claro também o nosso querido Diego Armando Maradona, um craque, claro, teve suas polêmicas, mas dentro de campo e até fora de campo teve sempre uma atitude maravilhosa. Eu quero falar isso para vocês também, algumas coisas do Maradona, pra gente pôr em pauta, né? Às vezes ficam pichando ele de drogado, alguma coisa desse tipo, mas ele fez muita coisa relevante, não só como jogador de futebol. Quero traçar um paradoxo entre os dois, introdução longa, né? Mas vamos lá, vamos começar essa nossa conversa franca hoje para saudar esses dois craques aí que nos deixaram. Primeiro vamos falar do Maradona, né? Maradona, um craque de bola, cracaço, foi o segundo melhor da história, né? Perdeu só pro Pelé. O pessoal fala muito do Messi hoje em dia, mas eu não acredito que o Messi seja melhor que o Maradona, porque ele não vai fazer o que o Maradona fez, não vai abrir as portas para o futebol argentino como o Maradona abriu lá atrás, né? O Maradona, tem que lembrar, ele fez uma coisa incrível que ele foi por 10 anos, desde 1984, quando ele chegou no Barcelona, até 1994, quando ele teve que abandonar o futebol por cair no exame de doping na Copa dos Estados Unidos. Ele foi o melhor, foi a maior estrela do futebol e sozinho, né? Ele era a grande estrela, não tinha uma outra estrela no tamanho dele. Diferente de hoje, que temos o Messi, mas temos Cristiano Ronaldo. Alguns acham que o Neymar está no patamar e sempre vão surgindo outros jogadores. O Maradona não, o Maradona foi uma unanimidade, talvez igual ele só o Pelé, que foram unanimidades no futebol, que por mais que tenha clubismo, por mais que tenha patriotadas, ninguém pode negar que tanto o Maradona quanto o Pelé foram os craques que foram, né? Foram unanimidades no futebol. E o Maradona foi desse, só que diferente do Pelé, o Maradona, ele se expunha mais, ele tinha uma humanidade maior. E isso era bom às vezes, né? Porque ele passava a sua mensagem. Eu acho que ele tinha um ideal enorme, né? Ele tem lá, claro, tem gente que vai discordar das posições dele, tem gente que vai achar maravilhosas, mas ele tinha essa posição, ele defendia um ideal. Eu acho que isso é muito importante na sociedade e na nossa vida, de nós defendermos os nossos ideais, independente de quais sejam. Claro que tem que ser dentro ali do que é aceitável pela sociedade, mas ele tinha seus ideais. E o Maradona tem uma passagem sensacional, né, que foi na semana da Copa da Itália. Eu até falei no jornal hoje de manhã, da Jornal da Cidade, em que ele, depois daquela guerra que tivemos, né, entre a Inglaterra, né, e a Argentina pelas Ilhas Malvinas, o Maradona, na semifinal de 86, entre o jogo entre a Alemanha e a Argentina, aquele jogo histórico, né, do gol da Mão de Deus, daquele gol que ele driblou o time inteiro, que é um gol, acho que dos mais bonitos do século, provavelmente o mais bonito do século. O Maradona, ele, na semana antes do jogo e durante as entrevistas antes do jogo, ele falava que aquilo ali ia ser uma vingança para a Argentina contra a Inglaterra depois de ter perdido a guerra. E realmente, ele se vingou, foi para a final. A Argentina foi campeã em cima da Alemanha e o Maradona ali se tornava bicampeão mundial. O Maradona, depois em 90, foi até a final com a Itália. Em 94 teve aquele episódio em que, infelizmente, ele teve que parar de jogar nas oitavas de final depois de ser pego no exame de doping. O Maradona é um craque, isso não pode negar, e vai fazer muita falta, e claro, entrou na história. E o Fernando Vanucci, que é outra pessoa que eu quero homenagear aqui hoje, né? Ele também tinha esse lado igual do Maradona. Ele dentro das quatro linhas, digamos, na tela ali, ele era espetacular. Ele foi o que abriu o caminho também para que jornalistas brasileiros pudessem utilizar um pouco mais dos bordões, um pouco mais da graça. Porque, para quem não sabe, até 1980 ou 1990... as TVs, para os jornalistas e para os narradores de futebol, entregavam uma cartilha do que podia e o que não podia falar. Não é como hoje, que você vê Milton Leite, vê outros tantos narradores usando jargões. Hoje é feio um narrador não ter um bordão, mas antigamente era proibido. E o Fernando Vanucci foi colocando seus bordões, e esse, o Alô Você, é um especial. Eu até hoje abro alguns programas mais tranquilos meus, eu abro com alô, alô,
que é um genérico do dele, porque realmente ele foi uma grande inspiração para mim. E eu comecei no jornalismo esportivo e fiz jornalismo esportivo graças muito a inspirações como a dele, do Fernando Vanucci. E o Vanucci, assim como eu falei do meu Maradona, ele teve episódios complicados, né? Ele foi demitido da Globo porque entrou no ar comendo uma bolacha, estava com uma bolacha na boca. Aí eu acho que nem foi culpa dele, eu acho que tem mais a ver com a técnica, a contagem da técnica ali falhou com ele. Ele colocou uma bolacha na boca, apareceu comendo uma bolacha, foi demitido da Globo. Depois na Rede TV, num programa muito legal que ele tinha, ele, depois da final da Copa, onde a Itália foi campeã, ele apareceu, alguns dizem alcoolizado, mas na verdade ele já explicou essa situação, havia explicado. Ele tinha tomado um remédio lá e o remédio deu um baque nele, e aí ele entrou meio grogue no estúdio e tinha obrigação de entrar no estúdio. Quem trabalha em jornalístico sabe que você, por mais que aconteçam coisas ruins com você, é difícil você ser substituído, você tem que entrar, tem que trabalhar mesmo. E aí ele foi lá mesmo meio grogue, daí ficou aquela história do Canabarro, a África é logo ali. E aí, infelizmente, né, ele se queimou também na Rede TV. E esses episódios meio que tiraram ele da televisão, né? O último canal foi TV Brasil, se não me engano. E ele, um grande cara, era um cara para estar sendo homenageado, está na TV até hoje. Por esses resquícios aí também foi, o que não tira a genialidade dele. Então perdemos, infelizmente, dois gênios, ao meu ver, né? Fernando Vanucci no jornalismo esportivo e apresentação, e o Maradona, gênio máximo do futebol. É uma comoção enorme na Argentina, vocês devem estar acompanhando. E aqui hoje, em vez de falar de política, falar de outros assuntos que nos incomodam, eu reservei esse espacinho aqui no sofá da minha casa para prestar essa homenagem a esses dois craques aí, tá bom? Amanhã voltamos provavelmente com um react. Eu quero fazer um react as reações, né? Para quem não tá tão acostumado com esse mundo do YouTube, o react é você me filmar ali reagindo. Porque quando eu estava no estúdio da rádio durante as eleições, eu ouvia todas as propagandas eleitorais dos prefeitos e achava algumas muito engraçadas, outras absurdas, umas mentirosas, outras patéticas. E eu quero trazer isso para vocês agora que já acabou a eleição, que eu não tomo mais processo, certo? Vejo vocês amanhã nesse mesmo horário. Tchau!